Olá, olá, boa noite, tudo bom? Bom, esse é o nosso primeiro vídeo das sequências de aulas que nós estamos gravando e hoje nós vamos falar sobre redação. Eu já gravei um vídeo de gramática, já gravei um outro vídeo de interpretação textual e este agora é de redação. Bom, para os que já são meus alunos há alguns anos, há algum tempo, já sabe todas as regrinhas básicas da redação, o que você pode, o que você não pode, o que deve, o que não deve, toda a sua estrutura. Uma das primeiras coisas que eu falei para vocês é a questão da aparência. Lembra? Eu sempre falei para vocês sobre a questão da aparência. A aparência é a primeira coisa que nos chama a atenção. Então evite rasura, evite rabiscar, evite dobrar, evite sujar a folha. Evite tudo isso que venha te complicar, dobrar a folha, enrolar a folha. Cuide daquilo. Uma redação é um documento e o seu documento será analisado. Então comece a chamar a atenção do seu professor, do seu leitor, pela aparência. Professor, o senhor já falou muitas das vezes sobre letra bonita e letra legível. Se você tiver uma letra bonita, beleza. Tá, mas eu não tenho uma letra bonita. Então fique pelo menos com a letra legível. Porque a letra legível a gente consegue ler e consegue entender, não é? Porque quando eu estiver lá na minha casa, corrigindo a sua redação, lendo a sua redação, não tem como eu pegar o telefone e falar: fulano, o que você quis dizer aqui? Fulano, eu não estou entendendo. Não tem como. E aí, se fica incompreensível, é difícil para a gente entender. Muito difícil para a gente entender. E com isso você vai perdendo ponto, aquele texto que começou bom, maravilhoso. Aí ele já começa truncado, travado. Vai perdendo aquele ânimo de ler. Entende? Então, primeira coisa, aparência, letra legível, escrever até a margem, procurar não ultrapassar, fazer a translineação ou a separação das palavras de forma correta da língua portuguesa. Uma coisa que eu já bati demais na tecla com vocês sobre isso. Procurar não rasurar, mas se errar, já sabe toda a forma que precisa ser feita para que você faça a correção. Então, é as primeiras coisas que a gente deve lembrar quando você for fazer a sua redação. E não tenha preguiça de fazer um rascunho. Não tenha preguiça de rascunhar 1, 2, 3, 10 vezes. Porque cada vez que você fizer um rascunho, não ficou bom. Um outro rascunho, não ficou bom. A partir do momento que você olha para ele e diz, não ficou bom, automaticamente, às vezes até você sem perceber, ele vai melhorando. Ele vai melhorando, porque a persistência leva à perfeição. É persistindo, 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 persistindo que vai te levar à perfeição. Beleza? Bom, então nós vamos falar de um negócio chamado dissertação. O que seria dissertar? O que é dissertar? Dissertar é falar sobre algo, falar sobre o tema que foi dado, falar sobre um assunto. Dissertar nada mais é que falar sobre alguma coisa. Mas nós precisamos tomar um certo cuidado que dissertar há 3 tipos. Há 3 tipos de dissertação. Nós temos a dissertação subjetiva, nós temos a dissertação expositiva e nós temos a dissertação argumentativa. Bom, professor, o que seria e como seria essa dissertação subjetiva? Subjetiva.
Que palavra é essa? Como que é isso? Bom, o que seria uma coisa subjetiva? Olha só. Acontece um acidente. Você passando ali pela rua, ou você lendo um jornal, ou uma revista, e você se depara com uma notícia dizendo que na Avenida Goiás, um ônibus bateu em um carro, né? Houve um acidente. Aí o seu colega diz assim, foi porque ele estava desatento. O seu outro colega diz, eu acho que ele estava falando ao celular. E aí, você está percebendo, você percebe que um tem uma opinião, o outro tem uma outra opinião. São coisas que a gente deduz. Quando isso acontece, nós chamamos de subjetividade. São coisas subjetivas. É o que você deduz, é o que o outro deduz, é o que você deduz. Então são coisas subjetivas. Olha, eu acho que foi por isso. Não, eu penso que foi por aquilo. Mas na verdade, eu acho que foi isso. E aí você percebeu que uma dissertação subjetiva, que é algo pessoal, ela vem em primeira pessoa. Eu penso, eu acho, eu deduzo. Então a dissertação subjetiva, ela vem em primeira pessoa, porque ela é subjetiva, ela é sua, ela é minha, ela é dele, ela é dela. Subjetiva. Beleza? Bom, e aí nós temos a dissertação expositiva. Expositiva, expondo algo, expondo uma notícia. Então a redação, a dissertação expositiva é como se fosse uma notícia de jornal. Ela não está ali para dar opinião, o autor ali não está dando opinião de nada. Não está argumentando nada, o porquê, por isso, por aquilo, não. A dissertação expositiva, ela está expondo os fatos, ela está informando os fatos. O que aconteceu, o que de fato aconteceu. Mas sem o A, nem o B, nem o João, nem a Maria, nem eu, nem você, dar opinião. A função da expositiva não é isso, você dar a sua opinião. É somente informar. É como se fosse um jornal. Informar, uma informação. Beleza? Bom, aí nós temos a dissertação argumentativa. E essa dissertação argumentativa é aquilo que nós temos um tema, apresentamos a tese, apresentamos o tema ali logo no início, que o meu início é nada mais, nada menos que a introdução. Depois vem o desenvolvimento, que aí o desenvolvimento nós vamos argumentar o porquê disso, porquê daquilo, porquê assim, porquê assado, porquê que ele fez, porquê que ele roubou, porquê que ele foi preso, porquê que o governo fechou tudo, porquê que os governadores pararam com tudo, porquê que as empresas pararam, não tinha uma outra forma, mas poderia ter feito assim, mas poderia ter feito assado. Isso tudo é argumentação. E na minha argumentação, na minha dissertação argumentativa, eu não posso usar a primeira pessoa. Eu penso que o governo fechou porque por isso, por aquilo, por aquilo. Não, mas eu já penso de uma outra forma. Eu acho, eu deduzo. Não pode. Na dissertação argumentativa, você não pode usar a primeira pessoa. E ela também não é uma expositiva. Você não vai apenas informar os fatos. Informa-se que o governo federal, mediante decreto tal, fechou as empresas, fechou as escolas, pararam com as feiras, pararam os transportes públicos, os transportes coletivos.
Você não está só expondo. Não, mas na dissertação argumentativa, você precisa trazer o tema e você precisa ali nos seus parágrafos de desenvolvimento, que nada mais é nada que o meio do texto, você precisa argumentar e apresentar os fatos. Mas por isso, mas por aquilo, todavia. E aí, você precisa trazer todas essas técnicas, porque se você usa uma primeira pessoa, se você coloca a sua dissertação argumentativa como se fosse uma notícia de jornal, você já começa a perder pontos, porque ela sai fora do foco de uma dissertação argumentativa, porque ali no desenvolvimento você precisa argumentar. E se você está argumentando, quando você chega lá na conclusão, que nada mais é que o fim, o término, ali você precisa entrar com um projeto, que é o que nós chamamos de projeto de intervenção. Você precisa entrar com um projeto para tentar solucionar aquilo ali. Lembra que eu já falei com vocês? Que aí você precisa criar um projeto, mas que nesse projeto você precisa chamar algumas pessoas. A sociedade, governadores, prefeitos, profissionais. Bom, e ali na introdução, foi como eu falei para vocês, né? A introdução da minha dissertação argumentativa, eu preciso logo apresentar a minha tese. Eu não posso ficar falando demais. Vocês lembram o número de linhas entre tanto e tanto, para ficar uma coisa bacana, para não ficar muito extensa nem muito curta. Então ali vocês precisam apresentar a tese, que é a ideia central do que está sendo dito. No seu desenvolvimento, você tem que entrar com argumentos. O que são os argumentos? É você questionar. Por que isso? Por que aquilo? Mas não poderia ter sido feito dessa forma. Ah, mas poderia ter sido feito da outra. Não, mas tinha que ser assim. Ah, mas poderia viabilizar ou melhorar ou afrouxar ou minimizar esse tempo. Então esses são os argumentos. E nos seus argumentos, vocês podem usar citações de alguém que diz. Lembra lá, quando eu informei para vocês a questão, assistindo o jornal, e aí o apresentador diz, segundo fulano de tal, abre aspas. Aí ele vai dizer o que o fulano de tal disse. Quando o fulano de tal não tem mais nada a dizer, calou a boca, cessou o que ele iria falar, o apresentador diz, fecha aspas. Porque dali, após o fechamento das aspas, já não é mais o que o cara diz. Aí já é fala do apresentador. Então ali você precisa trazer citações, você precisa trazer dados estatísticos. Segundo a OMS, que é o que mais está sendo falado nessa questão da pandemia, segundo a OMS, segundo a Organização Mundial de Saúde, tantos por cento estão, no caso, né, se for sobre a pandemia ou Covid-19, tantos por cento da população já foram atingidas e todos os dias nos jornais fiquem atentos às informações, aos noticiários. Vamos sair um pouquinho aí do nosso mundo real, vamos voltar, não que ele não seja real, mas voltar um pouquinho para as notícias. Porque ali nas notícias todos os dias passa relatos da Covid-19. Em tal região, tantas pessoas foram infectadas, outras tantas morreram, outras tantas são suspeitas. E segundo algo, segundo o jornal, segundo a revista, segundo alguma organização, né? Então você precisa trazer os seus dados estatísticos ali. Bom, depois disso tudo, na sua introdução, você trazer o tema, você trazer a ideia central, você vai para o seu desenvolvimento.
com o número de parágrafos que eu já expliquei para vocês em sala de aula, né? E da forma como que deve ser feito. Vocês precisam ir para a conclusão. E na conclusão, vocês têm que achar uma solução para o problema. Uma solução para o problema, que é o que nós chamamos de proposta de intervenção. Você tem que chamar autoridades, profissionais, e junto você dar a sua proposta. Mas você tem que se atentar que você não pode falar na primeira pessoa. Não, eu acho que o governo federal... Não, a gente não acha nada. Não acha nada. Então você tem que ter certeza daquilo. O governo federal, as autoridades precisam tomar tais medidas. E apresente ali as medidas. Não traga só, os governantes, as autoridades precisam tomar medidas. Tá, quais medidas? Você tem que trazer a proposta, você tem que ser claro, você tem que deixar isso tudo muito bem claro. Beleza? E vamos nos atentar à norma culta. Letra maiúscula, pontuação, as vírgulas, os parágrafos. Novamente, letra legível. Não é letra bonita. Tem letra bonita? Beleza. Não tem. Se esforce para a letra legível. Evite rasurar. Faça 1, 2, 3, 10 rascunhos que você quiser. Após você fazer os rascunhos, passe para alguém, um colega, um amigo, pai, mãe, vô, vó, para ler e pergunte a eles após a leitura. Vô, vó, pai, mãe, primo, irmão, seja lá quem for, conseguiu entender a minha letra? Opa, então beleza. Segunda pergunta. Conseguiu entender o que eu quero dizer no meu texto? Aí você vai ter o peso de... Nossa, não conseguiu entender, mas eu consegui entender. Olha aqui o que eu escrevi, eu quis dizer isso. Ah, tá, você quis dizer isso. Mas se você não foi claro no que você quis dizer, é difícil. É difícil, porque a pessoa que está lendo, ela não está com a cabeça de quando da pessoa que estava escrevendo. É diferentes. São pensamentos ali diferentes. Então, você precisa fazer esse teste. Passe para alguém, para que leia e você pergunte. Entendeu a letra? Está legível? Beleza. E as ideias? Conseguiu entender a ideia que eu quis transmitir? Aí fechou com chave de ouro. Beleza? Bom, forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.